Em 1961, depois de 16 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, os olhos do mundo se voltaram para Israel, mais especificamente para Jerusalém, porque ia começar o julgamento de Adolf Eichmann, o primeiro grande julgamento de um nazista depois do Tribunal de Nuremberg. Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Papo com Gui. Hoje nós vamos falar de um livro muito bom, um dos melhores livros que eu já li da minha vida, sem dúvidas. O que eu, ainda mais do que um livro bom, eu considero um livro necessário, que estamos falando de Eichmann em Jerusalém, da Hannah Arendt, um relato sobre a banalidade do mal. Esse é um vídeo que eu não pretendia fazer agora, porque esse é um livro muito denso, é um livro que aborda temas muito desconfortáveis, mas eu considero que seja um livro muito importante e também um livro necessário, né? Além de ser um livro maravilhoso, a Hannah Arendt saber escrever muito bem, a Hannah Arendt ser, assim, olha, genial, eu considero que esse é um livro muito importante para nós compreendermos o ontem e o hoje. Bom, vamos começar a dar uma contextualização. Bom, eu não vou dar o contexto da Segunda Guerra Mundial, porque eu acho que a maioria das pessoas já tem uma ideia do que aconteceu, e também eu acho que demoraria muito tempo para me dar toda a contextualização, mas eu vou me limitar dizendo o seguinte: bom, depois que aconteceu o final da Segunda Guerra Mundial, muitos dos nazistas que cometeram seus crimes durante a guerra, antes da guerra na Alemanha, fugiram para o exílio para se esconder e escapar da justiça. Bom, dentre eles nós podemos citar alguns, por exemplo, o próprio Adolf Eichmann ou o Joseph Mengele, que esse veio parar na Argentina e inclusive morreu aqui no Brasil, né? Esse conseguiu escapar do julgamento. Bom, ali lá pelos anos 60, mais para ser específico, 61, a Mossad, que é o serviço secreto israelense, capturou em Buenos Aires o Adolf Eichmann. Ele que foi ali um dos grandes nazistas, do alto escalão do partido nazista, que era o cara que ele era encarregado da logística do transporte para os campos de extermínio, né? Ele que está aqui na capa, nessa caixinha de vidro aqui, né, durante o julgamento, que foi um dos grandes responsáveis pela solução final, pelo Holocausto. E o que acontece? Ele foi sequestrado pela Mossad, tá? Que estavam ali já observando ele há um tempo, observando também o Mengele. E eles acabaram escolhendo o Eichmann, tanto levaram mais em conta a reputação que ele tinha e o papel que ele tinha desempenhado em causar o Holocausto. Acharam que apesar dos crimes do Mengele terem sido escabrosos, o Eichmann tinha sido mais prejudicial e tinha contribuído mais lá pela grande tragédia. Então optaram por ele, ele foi sequestrado, né, no subúrbio de Buenos Aires e foi levado a Israel, onde ele foi julgado. E aí entra a Hannah Arendt e entra também todo o julgamento. Lá em 61, né, foi um grande evento do ano, né? Muitas pessoas foram para Israel cobrir os eventos e muito se observou na televisão, nos jornais, tudo queriam saber o que estava acontecendo. Dentre as pessoas que foi para lá foi a Hannah Arendt. Ela foi contratada pelo The New Yorker, que é uma revista muito conceituada, e foi lá fazer uma reportagem sobre isso. A Hannah Arendt, que é uma filósofa judia, importante dizer isso, que tem vários livros publicados. Ela tem sobre totalitarismo, muito dos livros dela tem essa questão da Segunda Guerra Mundial, do antissemitismo e do totalitarismo. A Hannah Arendt, ela sempre combateu o totalitarismo, né? Então, ela também foi exilada da Alemanha, ela teve que escapar para não ser morta pelos nazistas. E isso, como foi um assunto que marcou muito ela tem muita propriedade para falar. Ela foi vítima disso também, né? E o que acontece foi o seguinte: a Hannah Arendt, ela foi muito criticada depois que ela publicou esse ensaio. Acho que esse livro aqui não pode se dizer que é um ensaio, certo? Porque o que acontece? A Hannah Arendt, muitas vezes, ela vai ter que defender o indefensável, ela vai ter que defender o Adolf Eichmann. Por exemplo, ela vai criticar muito essa questão do sequestro dele, porque ela vai dizer com todas as letras: ele foi sequestrado, ele não foi extraditado, não houve um acordo entre os dois países, ele estava na Argentina, né? E ela vai criticar muito isso, né? Assim como ela vai criticar vários atropelos do julgamento, testemunhas que não foram ouvidas, provas que não foram analisadas, coisas que foram ignoradas, né? E apesar de ela, obviamente, não gostar do Eichmann e querer que ele seja condenado pelos crimes dele, ela não vai conseguir abrir mão dessas coisas que aconteceram. Ela vai ter que criticar isso e vai ter que mostrar como aconteceu, porque ela vai estar dizendo o seguinte, que ele, apesar dos crimes dele, de ser um monstro, de ser uma pessoa terrível, ele merece ter direito à defesa, assim como qualquer outra pessoa mereceria, né? E o que acontece? Isso, cara, é uma coisa muito complicada, porque mexe com as emoções das pessoas. E eu vou falar um pouco mais também sobre as emoções e o que acaba acontecendo depois, né? Porque é muito fácil
para qualquer pessoa, eles sentiam, tem que ser morto, tem que ser condenado, vamos acabar com esse cara, vamos linchar ele. E por um lado tá certo, é compreensível isso. Olha o que aconteceu, olha o que esse cara contribuiu para que acontecesse. Mas por outro lado, se nós vamos tirar o direito dele de uma defesa justa e uma ampla defesa, bom, não podemos mais chamar isso de justiça, certo? E é nesse ponto que ela vai bater muitas vezes, né? E também ela vai criticar o atropelo de ter sequestrado um cara de outro país e ter violado a jurisdição da Argentina, né? Mas isso é uma coisa, é um debate muito vasto, né? E daí também nós entramos na questão das emoções e da parte da razão, que é uma coisa que deve ser muito bem separada. Porque o que acontece? Quando foi anunciado que ele foi capturado, foi começar a transmissão do julgamento, as pessoas estavam esperando encontrar um monstro, um cara totalmente frio, que fosse, sabe, praticamente comer criancinhas no café da manhã, uma expressão bem famosa, né? Mas quando começou o julgamento, chegaram lá e ele era um cara meio magrelo, um cara franzino, um cara que, num olhar normal, um dia de passada, assim, nem ia ser percebido. Ele era apenas um funcionário público que tinha uma certa aptidão no que ele fazia, mas fora isso, nada mais. Ele não era um cara que se destacava, ele era meio que um Zé Ninguém. É um cara que em outro contexto, num país que não fosse a Alemanha nazista, num país que não fosse totalitário e que não houvesse contribuído para a Segunda Guerra Mundial e para um dos maiores morticínios de todos os tempos, teria passado despercebido pelos olhos da história. Ele teria sido irrelevante, ele teria sido mais uma pessoa que ninguém ia lembrar depois, ele ia ser lembrado só pelos seus familiares. Só que ele acabou sendo alçado a essa posição de poder muito por consequências. E ele era meio que um cara comum, ele não tinha nada de relevante, apenas o papel que ele desempenhou nesse crime, certo? Então o que acontece? Quando ele chega lá, a Hannah Arendt fala que ele era um cara de óculos, ele era um cara meio careca, ele era um cara magrinho, meio franzino, assim, meio atarracado, e que as pessoas ficaram meio surpresas quando não encontraram esse monstro com as suas garras de fora quando chegaram lá. Porque estavam esperando isso, porque quando as pessoas entram em contato com a história da Segunda Guerra Mundial, com a história do Holocausto, é uma coisa que toca as emoções, isso é inevitável. E meio que aplicar essas emoções, essa raiva, que é uma coisa totalmente justificada, nesse caso. E houve uma certa decepção quando apareceu lá o Eichmann, né? E essa questão da sede de justiça das pessoas foi uma coisa que contribuiu para os atropelos do processo. Como estudante de Direito, não sou formado ainda, estou no terceiro ano, recém estou começando, não estou muito avançado, estou no terceiro semestre, não estou muito avançado, eu não posso sair comentando muitas coisas, não vou fingir aqui que eu sei de tudo, tá? Mas, por exemplo, eu sei que é um pouco grave quando testemunhas não são ouvidas, quando provas são ignoradas, certo? Isso é tipo assim, é direito one-on-one, sendo que é o começo da coisa, né? É o princípio da coisa. Só que o que acontece? E esse é um ponto que a Hannah Arendt vai bater muito depois, sabe? Inclusive tem um filme, né? Hannah Arendt, depois que fizeram um filme sobre a biografia dela, principalmente sobre esse caso aqui. E ela é muito criticada. Ah, tá defendendo nazista, como é que é? Eu não lembro como é que chegam a xingar ela, mas como assim, uma judia tá defendendo um nazista. E ela tem que explicar, não tô defendendo ele, tô defendendo justiça, né? E esse debate sobre justiça é uma coisa realmente muito interessante, muito rica nesse livro. Esse livro é um livro que acaba sendo citado muito nas faculdades de Direito, foi citada no meu curso. Eu já tinha lido o livro quando ele acabou sendo citado, porque eu li esse livro mais por curiosidade e por interesse do que por obrigação, né? Não foi uma leitura obrigatória da faculdade, eu já tinha lido antes dele ser citado, mas ele é um livro fundamental. Os professores de Direito, seja de processo civil, de processo criminal, de direito internacional, isso aqui é um prato cheio para o debate em sala de aula, certo? E também é muito interessante, cara, porque a Hannah Arendt vai abrir uma questão sobre a banalidade do mal, sobre como as pessoas comuns são suscetíveis a se tornar más, que o mal é uma coisa banal. Eu vou ler uns trechos aqui para poder ilustrar o que eu quero dizer. Agora eu queria ler para vocês aqui um trechinho que é do final do capítulo. Só um minutinho, deixa eu ler o capítulo para vocês aqui, do capítulo, passei uma página, do capítulo 8, Deveres de um cidadão respeitador das leis. Que ela vai falar, por exemplo, muito dessa questão da legalidade das coisas. Por exemplo, se nós estamos em um estado criminoso, um estado totalitário, as regras impostas por esse estado, por mais que na teoria e da ordem legal do país sejam de fato legais, no sentido jurídico, no quesito moral elas são ilegais e imorais. Então ela fala o seguinte, olha: e assim, como a lei de países civilizados pressupõe que a voz da consciência de todo mundo dita não matarás, mesmo que o desejo e os poderes do homem natural sejam às vezes assassinos, assim a lei da terra de Hitler ditava a consciência de todos, matarás. Embora os organizadores dos massacres soubessem muito bem que o assassinato era contra os desejos
e os pendores normais da maioria das pessoas, no Terceiro Reich, o mal perdera a qualidade pela qual a maior parte das pessoas o reconhecem. A qualidade da tentação. Muitos alemães e muitos nazistas, provavelmente a esmagadora maioria deles, devem ter sido tentados a não matar, a não roubar e a não deixar seus vizinhos partirem para a destruição, pois eles sabiam que os judeus estavam sendo transportados para a destruição, é claro. Embora muitos possam não ter sabido dos detalhes terríveis, e a não se tornarem cúmplices de todos esses crimes, tirando o proveito deles. Mas Deus sabe como eles tinham aprendido a resistir à tentação. Então vocês podem ver como ela vai explicar que como a maldade pode aparecer em pessoas normais. Porque, por exemplo, o seguinte, ela vai estar sempre ressaltando como Eichmann era só um funcionário público, que por muitas das coincidências foi alçado a uma posição de destaque histórico e de destaque numa política global que acabou resultando num genocídio. Mas como ele era só um Zé Ninguém. E aqui é interessante também que ela vai dizer no segundo capítulo, ela vai traçar toda a biografia dele. E como ele era um cara que meio que foi, sabe, entrando por coincidência nas coisas, que nenhum das conquistas dele foi por mérito próprio. Ele conhecia um cara, tu deveria entrar lá nessa tal da SS, tal, vai entrar tal. E aí foi entrando, e quando ele se viu alçado a essa posição de destaque ali, não foi por mérito dele, porque ele era um Zé Ninguém. E ela vai várias vezes criticar a inteligência dele, porque ele parece o seguinte, que ele tinha um problema de pensar, que ele tinha uma dificuldade de raciocínio, assim, olha, seríssima. E além do mais, é o seguinte, ele era meio que um oportunista. Ele era um carreirista que queria chegar ali nas outras posições para se gabar, mas ele não tinha condições de chegar por ele próprio, então ele meio que vai entrando por coincidências. Ele conheceu um cara que indicou ele, aí foi indo, subindo e tal, e quando ele se viu ele estava lá, mas ele era meio um cara totalmente medíocre, sabe? E como um cara medíocre desses, chegou a uma posição que ele foi capaz de contribuir para um dos maiores genocídios da história. Essa é uma coisa muito grave, sabe? É uma coisa chocante de se pensar. Porque quando se vai lendo aqui o livro e percebendo, vai se percebendo que ele era um Zé Ninguém. Que ele, mas ele, por mais que ele fosse um Zé Ninguém, ele era um cara que ele não tinha muito raciocínio, sabe? Ele não tinha, por exemplo, ele vai se justificar dizendo o seguinte, não, mas que ele não se opôs à solução final porque ele não via ninguém sendo contra. Então, só por isso que ele sabe? Olha esse motivo dele. E também é o seguinte, ele vai falar o seguinte também que muitas vezes ele só cumpriu ordens. Essa é o grande álibi dele, é a coisa que vai assim, olha, que vai ser o passaporte dele para a inocência. Ele só cumpriu ordens. E ele vai dizer o seguinte, não, porque na época do Terceiro Reich, as palavras do Hitler eram as ordens, então não se podia ir contra. Só que o que acontece? Então, se fizessem qualquer coisa para ele cumprir, sabe? Então, vai se encontrando essas falhas na argumentação dele, porque no final é uma coisa injustificável. Sabe? É uma coisa absolutamente injustificável. E o próprio Eichmann, ele vai dizer o seguinte, que ele não era antissemita, que ele não tinha absolutamente contra. Ele tinha nada contra os judeus. Ele, inclusive, tinha uma amante judia, vai dizer aqui num dos capítulos. E ele, claramente, ele não tinha nada pessoalmente contra. Mas que, entendeu? A própria figura do Eichmann representa a banalidade do mal. Representa esse conceito filosófico proposto pela Hannah Arendt aqui, né? E é interessante também que esse livro serve como um livro de história. É um dos melhores livros sobre a Segunda Guerra Mundial que eu já li, porque a Hannah Arendt ela vai também trazer todo um panorama da Europa de como os nazistas se apoderavam dos países, colocavam fantoches nos governos e iam traçando todo o plano do Holocausto, que eles iam concentrando os judeus, eles iam também mudando a mentalidade da população para incitar a população desses países contra os judeus, porque por mais que houvessem países já muito antissemitas, tinham países que não tinham nada contra, e eles iam forçando esse ódio na população para benefício deles, sabe? Então é uma coisa realmente muito triste, e perceber como isso foi acontecendo, sabe? Como uma coisa dessas foi longe, sabe? E os caras conseguiram fazer um terror desses. Sabe? É um livro muito pesado, obviamente, né, pelos temas que aborda, mas é um livro fundamental para se compreender o que aconteceu e para que coisas como essa nunca mais aconteçam, sabe? E é interessante também o seguinte, a Hannah Arendt, obviamente, teve pessoas que não concordaram com ela. Muitas teses que vão dizer que o Eichmann, ele realmente era uma pessoa extremamente má, que se fez de trouxa ali e conseguiu enganar as pessoas, né? Porque ele é um cara que ele vai várias vezes engambelar ali o pessoal, dizendo que ele não se lembrava das coisas. Eu não me lembrava disso. E as únicas coisas que ele conseguia realmente se lembrar eram coisas que diziam a respeito da carreira dele. Por exemplo, ele vai conseguir descrever jantares que ele teve lá com o alto escalão do Partido Nazista, reuniões, e reuniões essas que, por exemplo, ele vai narrar
a reunião de Wannsee, que foi quando eles decidiram fazer a solução final, exterminar mesmo os judeus. E ele vai dizer que ele se sentiu meio como o Pilatos, o Pôncio Pilatos, que viu ali a situação e só lavou as mãos. Meio que, sabe, tipo, se eximiu de qualquer culpa ou decisão, sabe? E como isso acabava também, e a Hannah Arendt vai dizer como isso acabava levando a culpa a ele. Porque ele se eximiu e ele não fez nada para impedir isso. Ele não fez nada também para resolver, para tentar, sabe, impedir que esses crimes fossem cometidos. E também o seguinte, cara, é chocante ver isso aqui, cara, porque tem cenas muito descritivas, tem uma cena ali que ele vê o transporte e tal, e realmente é bem chocante, sabe? É um livro que eu recomendo, mas com cuidado, como eu tava falando. E também o seguinte, né, como eu tava falando, vai mostrar todos os países, como foi acontecendo nesses países, é um livro de história também, né, serve como livro de história. E outra coisa que é bem importante de se falar é o seguinte, que o Eichmann, ele era um cara que ele gostava dos holofotes, ele era um cara muito egocêntrico, sabe? Tem uma hora que, essa hora, eu até anotei no livro, filho da puta egocêntrico, porque ele fala o seguinte, que ele tinha muito orgulho de ter sido alvo de um dos maiores interrogatórios da história, sabe? Olha do que o cara se orgulha, né? Olha o orgulho dele. E assim, cara, e ele também vai argumentar que ele tentou evitar ao máximo a solução final, que ele vai argumentar também que ele não queria a solução final, que ele fez isso porque ele cumpriu ordens, que ele estava ali, que ele era subordinado, que ele era não sei o que, mas, por exemplo, que ele queria somente fazer a expulsão dos judeus, que ele não queria matar eles, né? Só que, sabe, a argumentação dele é muito furada, e vocês vão acompanhar aqui que a Hannah Arendt vai mostrando os furos da argumentação dele e a contestação que a acusação fez. Que por mais que a Hannah Arendt também critique muito a acusação contra o Adolf Eichmann, ela também vai ser muito imparcial, sabe, no limite do possível, e vai mostrar os erros do processo e as anormalidades, sabe. E também é interessante dessa coisa da Hannah Arendt mostrar como a situação das coisas contribui para que coisas ruins aconteçam, sabe? Ela vai dizer, ela vai apresentar a ideia da culpa coletiva, sabe? Da culpa não ser unicamente de cada alemão, mas de todos os alemães no geral. E ela vai mostrar que apesar de tudo isso, de ter do Hitler, eu já tinha encerrado o vídeo, já tinha falado tudo que tinha para falar, mas aí, cara, o vídeo parou de gravar, faltando, sei lá, uns 5 minutos, assim, já fiquei falando um tempão sozinho, né? E a Hannah Arendt, ela vai falar aquilo, como eu expliquei para vocês antes do vídeo cortar, da questão da culpa coletiva, que a culpa é coletivizada entre todos os alemães, ela não é única de cada um. Por exemplo, um alemão não é unicamente culpado, ele não carrega essa culpa, ele carrega essa culpa no coletivo, como cidadão alemão, mas não como pessoa. Eu acho que ficou mais ou menos claro assim. E durante as minhas pesquisas para fazer esse vídeo, para dar uma boa contextualização, eu cheguei num outro livro que eu nunca li, nunca tinha ouvido falar, que chama Hitler e os Alemães, de um cara chamado Eric Voegelin, ou Voegelin, não sei como é o nome desse sujeito, que chama Hitler e os Alemães, como eu estava falando, que vai ser uma série de palestras compiladas nesse livro, que esse cara vai ter dado na Alemanha depois do fim da guerra, num período conhecido como desnazificação, ou seja, um período que estavam expondo os horrores do nazismo da população, para realmente escancarando o que tinha acontecido na Segunda Guerra, no pré-Segunda Guerra, todos os horrores que foram cometidos, para dar uma conscientizada na população, para as pessoas irem contra os ideais nazistas, certo? Então, esse cara vai dar essas palestras, mas ele vai ser contra essa tese da Hannah Arendt de culpa coletiva. Ele vai dizer que cada alemão foi culpado unicamente, exclusivamente dos crimes cometidos. Que com uma certa, sabe, como se cada alemão tivesse sido condescendente com o regime, como se cada alemão tivesse sido permissivo, tivesse meio que sido, como é que eu posso explicar, relapso no combate ao regime nazista e por isso ele era culpado. Não sei muito bem como mais esse cara vai fundamentar essa tese, mas eu sei que essa é a ideia central assim, do livro. Em breve eu compro o livro, leio e trago uma resenha aqui para fazer meio que uma oposição a essa visão da Hannah Arendt de culpa coletiva, né? Essas duas visões antagônicas do que aconteceu naquela época. Não exatamente antagônicas, mas opostas, né? Bom, pessoal, então eu acho que foi isso. Espero que tenham gostado. Peço desculpas por esse vídeo ter tido um tom um pouco mais sério, um pouco menos empolgado, mas é o que o tema necessita, é o que o tema permite também. Não tem como fazer um vídeo com esses temas empolgado e alegre, mas espero que tenham gostado. Espero que eu tenha conseguido despertar o interesse em vocês por esse livro. Espero que eu tenha conseguido abordar todos os temas trazidos nesse livro de maneira profunda, de maneira clara e que não tenha ficado nada confuso. Eu fiz o meu melhor aqui. Espero que realmente tenham gostado.
Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com os amigos, com todo mundo que vocês conhecem, com quem se interessa por esses temas de Segunda Guerra. Também deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para sempre receber as notificações. E também sigam o Instagram do canal, vou deixar aqui, também o TikTok do canal. Eu criei um TikTok, estou postando uns vídeos lá de vez em quando. E é isso, pessoal. Espero realmente que tenham gostado. Até a próxima. Muito obrigado.